buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, les damos la bienvenida al Seminario Internacional Democracia, Derechos Humanos y Violencia. Esta actividad está organizada conjuntamente por el Programa de Posgrado en Derecho Constitucional de la Universidad de Fortaleza de Brasil, el Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Austral de Chile, CEDIP, y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Además, contamos con el apoyo del Consejo de Abogados de Brasil y la Fundación FOR. Esta actividad está siendo transmitida simultáneamente a través de la plataforma Zoom, Facebook Live a través de la cuenta Derecho Universidad Austral de Chile, Twitter a través de la cuenta @DerechoUH y YouTube a través de la cuenta DerechoUH. Para inaugurar este encuentro académico, a continuación dejo con ustedes al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, doctor Juan Andrés Varas Brown. Muchísimas gracias, Patricia. Quiero entregarle un saludo muy cordial a todos quienes nos acompañan en este encuentro académico de esta tarde de día miércoles, y muy en particular a algunos conocidos ya de muchos años, como Ana María Dávila, Paulo Bail. Un saludo muy cordial también a Andrés, que se nos suma ahora. Quiero comenzar unas brevísimas palabras introductorias recordando, a propósito de una conversación que sostuvimos con Ana María ahora antes de comenzar esta sesión, recordando, digo, una obra de Gabriel García Márquez, que cuando ya era un escritor acreditado, publicó una recopilación de relatos de la época en que él era periodista, que tituló Cuando era feliz e indocumentado. Me vino esto a la memoria porque cuando yo era feliz e indocumentado, hace muchos años atrás, recibí de una manera muy improbable un contacto de una antigua compañera mía del doctorado, Itziar Gómez Fernández, en unas circunstancias, como les digo, extremadamente improbable, y que quiero compartir con ustedes para que vean cuán azaroso es el destino que ha hecho que este consorcio esté hoy día consolidado 13 años después. Yo era tan feliz e indocumentado que no usaba, por el año 2008, teléfono celular, no usaba teléfono móvil, como una especie de contestatarismo a la modernidad. Y por lo tanto era un sujeto difícil de ubicar. Pues bien, para añadirle dificultades a ese proceso de ubicación, era el mes de febrero, que, como ustedes saben, en Chile es plenas vacaciones, todo absolutamente cerrado, académicamente no pasa absolutamente nada, es como agosto en España. Entonces, la tarea de Itziar Gómez de contactar a quien ejercía como decano en aquella época, lo mismo que ahora, fue ímproba, fue muy difícil. Tuvo que contactar primero a la casa central de la universidad, que era el único lugar donde había un telefonista, conseguir el teléfono de la secretaria del decanato en aquella época, la secretaria del decanato conectarse con mi familia, con mi madre, me parece, o con mi mujer, ya no me acuerdo con quién, para finalmente darle a Itziar un teléfono móvil que había en el campo, en la finca donde yo estaba de vacaciones. Se produjo este contacto, nos sumamos entusiastas al proyecto, hubo que naturalmente ir a obtener la firma física del rector de esa época, que es el representante legal de la universidad, como en muchas otras partes, a también un lugar de vacaciones lejos de la ciudad donde nosotros estábamos habitualmente, pero finalmente el consorcio cuajó, se consolidó, y es una verdadera alegría para mí poder constatar cómo 13 años después de eso el consorcio sigue vivo, sigue activo, sigue produciendo académicamente conocimiento,
y transmitiéndolo a través de sus programas de posgrado, y sobre todo sigue conectado con temas de la intensidad y de la actualidad como el que hoy día nos reúne: democracia, derechos humanos y violencia. Un tema, por cierto, de imposible mayor actualidad, un tema de imposible mayor urgencia en abordar y en resolver. Todos los países nuestros, latinoamericanos, pero crecientemente también los países más desarrollados, están experimentando fenómenos de violencia que deben ser abordados desde los mecanismos de la democracia y a través del filtro de los derechos humanos. Y abordarlos de otra manera es un error que se puede pagar extraordinariamente caro. Y por eso yo quiero terminar estas palabras simplemente alegrándome de que hoy día, que estoy un poco menos feliz, pero también un poco menos indocumentado, pueda recibirlos virtualmente en esta actividad tan gigantescamente relevante y tan cara a mi corazón. Bienvenidos en nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias por sus palabras, decano Juan Andrés Varas Brown. A continuación, dejo con ustedes a la doctora Ana María Dávila López. Ella es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Federal de Minas Gerais y profesora titular del programa de posgrado en Derecho Constitucional de la Universidad de Fortaleza. Bienvenida, Ana María, todo tuyo nuestro escenario virtual. Buenas noches a todos, buenas noches Patricia, muchísimas gracias por la presentación, y no apenas por la presentación, Patricia, muchísimas gracias por haber aceptado tú, el profesor Felipe, y también el profesor Andrés, que hace poco nos habló, por haber aceptado, Juan Andrés, por haber aceptado esta coorganización del evento con mi institución, la Universidad de Fortaleza en Brasil. Entonces yo no puedo comenzar de una forma que no sea agradeciendo muy especialmente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, que está coorganizando este evento. No es el primero que organizamos juntos, ¿no, profesora Patricia, profesor Felipe? Y es el segundo. Esperemos que continuemos así. Muchísimas gracias por eso. A mí me gustaría también comenzar saludando muy especialmente a todos los que están aquí y a los que van a participar esta noche en esta mesa, que son el profesor Paulo Viel y el profesor André de Carvalho Ramos, que dentro de poco van a hablar. Yo apenas voy a hacer unos breves comentarios muy rápidos para dejar el tiempo principal para mis dos colegas. Y yo voy a comenzar también haciendo una confesión pública para todos ustedes. Hace algunos días le escribí a la profesora Patricia, y dije, Patricia, ¿cómo van las inscripciones? Me diga, ¿no? Porque, bueno, en esta época de pandemia, que nos está afectando tanto, que todos los días recibimos una noticia triste, entonces, claro, siempre es la preocupación hasta qué punto organizar un evento de esta naturaleza va a tener una receptividad. Y Patricia, la profesora Patricia me dijo, Ana María, ya tenemos casi 1000 inscritos. Y yo me quedé muy feliz, muy, muy feliz. Y no es vanidad. Me quedé muy feliz porque como profesora me anima ver que hay alumnos, que hay profesores, hay investigadores, pues queriendo continuar a aprender, a estudiar, a investigar. Y eso nos anima, creo, a todos. Y esto es una cualidad muy del ser humano, su resiliencia, su capacidad de afrontar las adversidades, su capacidad de, a pesar de los problemas que uno vive, continuar enfrente. Y esto que sea un señal de esperanza, esto es algo muy positivo. Y esta resiliencia también nos permite adaptarnos a los nuevos contextos. Estamos en este evento de forma virtual. Hace más de un año que nosotros venimos trabajando, dando clases de forma virtual, corrigiendo trabajos, tomando las pruebas a los chicos de forma virtual. Y pues sí, nosotros seres humanos nos vamos adaptando a estos cambios. Y esto es bueno, porque nos ha permitido continuar, nos ha permitido llegar a donde estamos. Pero ¿saben qué? También tiene algo de malo, porque nosotros también nos vamos acostumbrando a cosas que no deberíamos acostumbrarnos.
Nos vamos adaptando a situaciones que no deberíamos adaptarnos. Y aquí me refiero a las situaciones de violencia. La violencia es algo que no debemos aceptar, que no debemos acostumbrarnos. Hace años, hace mucho tiempo que la violencia es objeto de estudio de muchos cientistas. Inicialmente, cuando se trabajaba la violencia, se hablaba de la violencia física, de la agresión a la integridad física o a la vida de los seres humanos. Con el tiempo fuimos cambiando y aumentando y reconociendo que la violencia también puede ser una violencia psicológica, moral, sexual. Comenzamos a hablar de la violencia institucional, del Estado, el Estado que es cuando viola los derechos humanos. Comenzamos a hablar de la violencia simbólica, esta violencia tan impregnada en la sociedad que muchas veces hace que la víctima y el agresor ni siquiera reconozcan o perciban que están siendo agresores o que están siendo agredidos. Comenzamos a hablar de esta violencia estructural que tanto daño hace especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad, porque son objetos de diversos tipos de discriminación. La violencia hace muchos años entonces que viene siendo objeto de muchos estudios teóricos y es un concepto muy difícil de definirlo por su complejidad. Y a mí me gustan las definiciones simples. Tengo aquí algunos alumnos, y he visto, y mis alumnos saben que a mí me gustan las cosas simples. Y yo defino la violencia como todo acto que busca o que tiene como objetivo limitar o negar ilegítimamente la titularidad o el ejercicio de un derecho humano. Así de simple y así de complejo. Todo acto direccionado a limitar o a negar la titularidad o el ejercicio de un derecho humano. Pero esta violencia, yo creo que el mayor problema de la violencia no es un problema teórico. Yo creo que el mayor problema de la violencia es su práctica, su vivencia. Porque comencé diciendo, como nosotros seres humanos siempre estamos nos adaptando, nos acostumbrando. Y sucede que en esta violencia que vivimos todos los días, como fue muy bien dicho por el profesor Juan, ahora el decano, el profesor decano de esta facultad nos dijo cómo la violencia está presente tanto hoy en día en América Latina. Y es que la violencia, como dijimos, tiene diversas caras, diversas manifestaciones. No solo se comete un acto de violencia cuando se da una bofetada a alguien. Es violento también cuando dejamos a alguien pasar hambre. Es violento también cuando una persona que está con coronavirus va a un hospital y no encuentra lugar. Eso también es violencia. Y eso lo estamos viviendo tan de cerca en América Latina. Y eso es algo que no debemos aceptar. Porque cuando yo comencé diciendo sobre la resiliencia, para mí la resiliencia debe ser esta capacidad humana de afrontar las adversidades, más en su sentido de fatalidad. Estas adversidades que son inevitables. Las fatalidades son inevitables, acontecen con todos nosotros. No podemos hacer nada contra eso. Pero la violencia es diferente. Con la violencia no hay que trabajar con resiliencia. Con la violencia hay que trabajar de forma firme para combatirla, para denunciarla. Y este es justamente el sentido de este evento. Me parece a mí que es el sentido de este grupo humano que hace, como el profesor Juan lo dijo hace poco, hace 13 años venimos trabajando. La violencia es algo que no debemos acostumbrar, no debemos aceptar, no debemos ignorar. Debemos decir no, basta. Porque la violencia hace daño a los derechos humanos, hace daño a nuestra humanidad. Y si hace daño a otro ser humano, me hace daño a mí. Porque yo soy tan ser humano como el otro. Y lo que se hace a otro ser humano, me hace daño a mí. Yo trabajo con derechos humanos hace muchas décadas. Sí, desde que comencé la graduación. Y para mí es la conciencia de entender que no puedo aceptar un acto de violencia porque es un acto de negación o restricción de un derecho humano. Y el objetivo de este evento, como muy bien fue dicho por el profesor Juan Andrés, es en este momento de tanta violencia en nuestra sociedad, especialmente en América Latina, es denunciar, es decir que esta violencia
es una negación, porque no hay nada que niegue más los derechos humanos que los actos de violencia. Y no podemos decir que estamos en estados democráticos cuando no tenemos derechos humanos. Entonces, que este evento sea un momento para que los que me escuchan, mis colegas y aquellos que me están escuchando, se puedan juntar a esta idea de entender que la violencia es algo que podemos combatir y debemos, es una responsabilidad, especialmente porque somos privilegiados. Estamos hablando de una situación de privilegio, porque en nuestra sociedad, quien puede estudiar, quien puede ir a una universidad, es una persona privilegiada. Entonces, tenemos una gran responsabilidad para contribuir con eso. Y este evento que comienza hoy en la noche, y de aquí poco van a escuchar mi querido colega Paulo Biel y profesor André de Carvalho, continúa mañana. Continúa mañana, tenemos algunas mesas, en la mañana tenemos una, porque este evento es un lanzamiento también de un nuevo proyecto de investigación que viene siendo financiado por la Fundación Ford. Esta Fundación Ford, que le agradecemos ya, siempre viene apoyando todas nuestras investigaciones desde que nuestro consorcio latinoamericano de posgrado en derechos humanos fue creado en 2008, nos apoya. Este consorcio es una red internacional de investigación en derechos humanos. Y quisiera también aprovechar para agradecer al Consejo Federal de la Orden de los Abogados del Brasil, que es esta asociación profesional de los abogados en el Estado brasileño, también por su apoyo. Y en estos 2 días esperamos entonces a todos los que nos escuchan que puedan unirse, ¿no? En esta idea de vamos a denunciar la violencia, vamos a combatirla, no la vamos a aceptar como algo común, como algo de nuestro día a día, como algo inevitable. Y todos nosotros podemos contribuir de alguna forma. El hecho de hablar, el hecho de tener estos espacios para comunicar, para denunciar, para compartir ideas, para buscar estrategias, buscar mecanismos de denuncia, yo creo que con eso ya estamos contribuyendo. Y no acaba aquí, es solo un comienzo. Entonces, estas eran las palabras que quería compartir con ustedes. Y ahora sí voy a pasar la palabra al profesor Paulo Biel. Profesor Paulo, él es mestre y doctor por la PUC, por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Es profesor de la Universidad Federal do Pará. Él es uno de los 2 profesores que tuvo la iniciativa de crear este consorcio latinoamericano de posgrado en derechos humanos, y le agradecemos infinitamente por eso. Actualmente él es el coordinador de este proyecto de investigación, una gran persona, un gran amigo que hace mucho tiempo viene justamente al frente de estos trabajos por la lucha de los derechos humanos. Entonces, profesor, con mucha alegría, mucha honra, le paso la palabra. Obrigado, professora Ana Maria Dávila. Boa noite. Boa noite, Patrícia, professor Juan Andrés. Muito obrigado, professor André de Carvalho, professor Martônio, professor Miguel Rávago, Felipe, Fernanda, professor Esteban, professora Elizabeth Manilha. Estou esquecendo algumas pessoas, não estou conseguindo ler todos os que estão aqui presentes. É uma graça imensa estar aqui nesse evento hoje, dando início a esta nova etapa de investigação do Consórcio Latino-Americano de Programa de Pós-Grados em Direitos Humanos. Como bem falou o Andrés, nosso consórcio está conseguindo, com todos os problemas, todos os percalços, com todas as dificuldades, obter resultados extraordinários, entre os quais o principal deles, a institucionalização do consórcio. O consórcio tem se institucionalizado nas pesquisas de todos os nossos programas de pós-graduação e aberto novos horizontes. Eu acho que o que é mais importante, quando conversávamos com a Fundação Ford há um ano atrás,
sobre essa nova rodada é justamente este aspecto, a institucionalização do consórcio, que nos abre um horizonte extraordinário de formação de rede de pesquisas e desenvolvimento de novas pesquisas, que são fundamentais para os direitos humanos na América Latina. Ontem ouvimos, por exemplo, a questão, né, da liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação, que é um problema que atinge, né, é uma violência que atinge indiscriminadamente o Brasil e que também se realiza nos países, né, irmãos da América Latina, com a violência aos blogueiros, à mídia alternativa, aos jornalistas que produzem alternativamente informação, por diversas naturezas. Isso é um problema extraordinário que nos alcança a todos. Um outro problema que nós temos que investigar, que é uma questão que se dá e que se comunica efetivamente com a violência, é justamente do ponto de vista mais teórico, né, sobre a filosofia do direito, que se dá justamente na relação ou nas características das democracias contemporâneas, especialmente na América Latina. A fragilidade das instituições, como as instituições se deixam permear por violências simbólicas e que alteram substancialmente as suas estruturas, as suas instituições que foram criadas e pensadas para garantir a liberdade dos cidadãos, a segurança dos indivíduos e os direitos fundamentais. Nós temos um grande problema que penetra a estrutura das instituições, entre as quais, principalmente, a estrutura do judiciário. O judiciário, na nossa região, tem se tornado um mecanismo de violência simbólica, um mecanismo de violência política, um mecanismo de sedimentação da violência estrutural, né? de dar uma sedimentação a essa estrutura de violência que vivenciamos. Então, o consórcio se abre a essas perspectivas. Nós temos essa ideia aqui, e isso nós verificamos durante o segundo semestre do ano de 2020, quando nos colocamos diante desse desafio da violência. E nós não havíamos conversado, no âmbito do consórcio, essa possibilidade de abrir a pesquisa sobre a violência. E algumas rodadas, algumas discussões entre a Ana Maria, Felipe, Pablo, Bruce, Miguel, Fernanda, Helena, entre nós, mostrou justamente essa capacidade. E o problema é tão grande e tão grandioso que nós tivemos dificuldade de acomodar duas linhas de pesquisa para trabalhar a questão dos cortes da violência urbana e a violência sobre os povos originários. Ou seja, nós temos uma gama muito grande de investigações a serem realizadas e acreditamos que essa rodada, né, de pesquisa do consórcio terá extremos frutos. E, além dos resultados de informação de conteúdo, para que possamos discutir com as instituições de justiça, né, no Brasil e fora, né, do Brasil, no continente e fora do continente, fora da Latinoamérica, discutir no âmbito, né, no âmbito mais plural, eu creio que fica
a possibilidade de que possamos fazer discussões paralelas e travarmos maiores possibilidades de formação de redes de pesquisa para aprofundar a investigação acerca das condições de direitos humanos da América Latina. Era assim, o nosso encontro, como disse Ana Maria, é um encontro inaugural. A nossa função aqui é abrir essa rodada de discussão, o ensaio sobre os caminhos dessa investigação, e eu devolvo, né, assim, desejando um excelente encontro, um excelente seminário, e agradecendo a presença de todos e a generosidade do André de estar conosco, André Carvalho Ramos, para estar conosco nesse momento para proferir a fala inicial de conteúdo deste seminário. E devolvo a palavra, né, desejando um bom encontro a todos, a querida Ana Maria. Muchas gracias, profesor Paulo. Realmente, cuando comenzamos a pensar sobre este proyecto de investigación, es un aspecto triste decirlo, pero hay tantas manifestaciones de violencia en América Latina que fue un primer desafío buscar cuáles serían exactamente los temas que nuestro grupo iría a trabajar. Al final escogimos estos dos ejes temáticos, como muy bien fue mencionado por el profesor Paulo, que es el eje sobre violencia urbana, que mañana en la mañana tendremos una mesa, y el segundo eje, que es sobre violencia contra pueblos indígenas, que tendremos 2 mesas en la tarde con un pequeño intervalo. Y estos son grandes desafíos, justamente, que comenzamos ahora, pero tenemos aún 2 años para continuar investigando y esperamos contar con el apoyo de todos los que quieran participar. Dejando estos aspectos más formales sobre este evento, vamos a pasar ahora a escuchar a nuestro conferencista de la noche, el profesor doctor André de Carvalho Ramos. O professor André de Carvalho, ele é doutor pela Universidade de São Paulo, dos grandes especialistas no Estado brasileiro em Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado, y en derechos humanos, claro, tiene una gran producción bibliográfica. Yo creo que no existe nadie en Brasil que haya estudiado derechos humanos o derecho público que no haya estudiado con uno de sus libros, profesor Andrés. Para nosotros, para mí especialmente, me siento muy honrada de recibirlo, me siento muy feliz. No es la primera vez que acepta trabajar con nosotros, y es que creo que un evento de derechos humanos merece la presencia de grandes juristas como es usted, que puede compartir mucho de su conocimiento y nos puede ayudar en avanzar en nuestra investigación. Entonces, profesor Andrés, se sienta muy bienvenido y le paso palabra. Y muchísimas gracias nuevamente. Buenas noches a todos y a todas. Saludo a todos que están aquí, especialmente a los queridos y estimados profesores Juan Andrés, Patricia, Paulo y a mi querida amiga Ana. También quiero agradecer especialmente a la Universidad Austral de Chile y a la Universidad de Fortaleza, entre otros organizadores, por ese gran trabajo de organizar un seminario como este, que es en sí mismo una obra de resistencia. Y bueno, mi conferencia está relacionada con el fortalecimiento y la protección de la democracia, que es un tema que une a todos los países de la América Latina, especialmente en tiempos de crisis como los que estamos viviendo hoy. Me centraré en el sistema interamericano de derechos humanos y en el papel de la cláusula democrática de la Organización de los Estados Americanos y sus desafíos. Ahora, queridos amigos y amigas, hablaré en portugués. E também gostaria de dizer que o tema do seminário que foi escolhido é, claro, digno de todo elogio. Falar de democracia, falar de direitos humanos e, na América Latina, falar de violência são temas interligados e que necessitam sempre aprofundarmos os debates e os estudos. E, em nome desse seminário internacional
do Consórcio Latino-Americano de Direitos Humanos, e justamente porque o tema central né, democracia e direitos humanos e violência, e tendo em vista os meus trabalhos centrados no papel da democracia na promoção de direitos humanos e como a democracia na América Latina tem se fortalecido ou não, escolhi para falar um pouco com todas e todos o papel da cláusula democrática, especialmente nesses últimos anos na Organização dos Estados Americanos. Para tanto, vou aqui discorrer basicamente sobre, em primeiro lugar, a importância do desenvolvimento da cláusula democrática nessa organização e também falar um pouco dos papéis de proteção da democracia no sistema interamericano de direitos humanos. Então, nessa primeira parte da minha fala, do meu diálogo, não entendo aqui isso como uma conferência, chamo a atenção do vínculo intenso entre democracia e proteção de direitos humanos. E se entendermos a proteção de direitos humanos como um tema universal, se entendermos que os direitos humanos são direitos de todas e todos, obviamente, o direito à democracia também deve ser uma preocupação internacional. Essa preocupação internacional, no nosso caso, na América Latina, foi absorvida pela Organização dos Estados Americanos. E a Organização dos Estados Americanos, então, possui ao menos 4 diferentes papéis na promoção da democracia no nosso continente. Em primeiro lugar, há o papel básico que nós iremos aqui nos centrar da cláusula democrática, que é a defesa da democracia contra golpes, contra rupturas do regime democrático. Em segundo lugar, há um papel de fiscalização, de monitoramento da realização daquilo que é o básico de uma democracia, que vem a ser as eleições, que gera credibilidade, legitimidade às eleições nacionais e aos eleitos, claro. Em terceiro lugar, há a defesa do aprimoramento da democracia, para que essa supere barreiras à efetiva representatividade política, zelando por regras eleitorais, para que, então, tenhamos regras cada vez mais transparentes, igualitárias, e que se evite abusos e, com isso, evite-se a ascensão ao poder de determinado governante que não seja, então, legítimo. E, em quarto lugar, a defesa da democracia também exige que, em determinados momentos, as decisões majoritárias sejam analisadas para que se protejam os direitos humanos. Há um papel contra-majoritário, não é incoerente, mas há um papel contra-majoritário da esfera internacional, para que os direitos dos vulneráveis e das minorias sejam também protegidos. Essas 4 facetas, esses 4 papéis, são realizados pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Quer pela própria Organização dos Estados Americanos, quer por intermédio de órgãos que gerem tratados que são de extrema importância para todas e todos, como, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos. Ou seja, entre esses papéis, há um papel importante da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que pode, eventualmente, analisar várias facetas do funcionamento da democracia, pode analisar, inclusive, decisões majoritárias e que ofendam direitos dos vulneráveis. E isso, então, mostra que essas facetas não são estanques, elas interagem. Esses diplomas normativos, em conjunto com a própria Carta da OEA, com a própria Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, então compõem um regime protetivo da democracia que, em última instância, deve ser transformador e inclusivo.
para que nós cheguemos à atualidade, é necessário, no mínimo, de um percurso histórico. Já que nós iremos abordar apenas uma dessas facetas, que vem a ser justamente a proteção da democracia por intermédio da chamada cláusula democrática, ou seja, por intermédio de um mecanismo que foi concebido para impedir as chamadas rupturas democráticas, especialmente uma região com um passado de golpes militares, é importante que se olhe esse passado. Esse passado, então, gerou essa preocupação, essa prioridade da defesa da democracia na nossa região. O nosso passado é muito conhecido. Uma região que é repleta de exemplos de rupturas, de golpes e de ditaduras longevas, mesmo após a criação da OEA em 1948. Apesar de formalmente a democracia estar prevista como um dos objetivos dessa organização regional, a realidade da Guerra Fria, o engajamento, inclusive, da democracia mais madura da região, que é a democracia norte-americana, em golpes, em rupturas de regimes democráticos em outros estados, fez com que, rapidamente, a Organização dos Estados Americanos transformasse-se em um ninho de ditaduras. Isso ocorreu, nem preciso dizer, no Brasil, no Chile, na Argentina, em diversos países. E, claro, a partir do desmoronamento dessas ditaduras, podemos situar cronologicamente a ascensão das democracias na OEA, finalmente, a consolidação dessas democracias como sendo, então, a essência da OEA somente nos anos 90 do século passado. Ou seja, é de uma juventude extrema. A partir dessa viragem democrática, foi adotado o Protocolo de Washington de 1992, que finalmente cria uma sanção de não participação, uma sanção de suspensão, mas há ao menos uma resposta institucional da Organização dos Estados Americanos àqueles que buscam, claro, o rompimento da democracia. Essa resposta é a suspensão desse Estado no qual ocorreu um golpe militar, uma ruptura do regime democrático, da própria organização. Uma decisão que é realizada por um quórum qualificado, 2/3 dos estados, mas, finalmente, em 92, nós temos esse mecanismo. Indo um pouco mais adiante, foi aprovada a Carta Democrática Interamericana, uma resolução em 2001, e a Carta Democrática Interamericana tem também o mérito de jogar luzes não só na realização periódica de eleições, na busca de regras transparentes e na rotatividade do poder, mas também em aspectos substanciais da democracia. Unindo justiça social à democracia, busca-se, com isso, combater a pobreza, combater as diversas situações de vulnerabilidade e violência que os povos da América Latina estão submetidos, para que, então, nós possamos obter uma democracia efetiva, uma democracia real. Essa situação, em tese, prepararia a OEA para ser extremamente ativa e, com isso, pudesse, através desse crivo, realizar um olhar profundo sobre os regimes democráticos da região. Contudo, a análise das realidades latino-americanas em comparação com a atuação dessa cláusula democrática mostra uma grande dissonância. Nós temos um número impressionante de descontinuidade de mandatos na América Latina e um número muito pobre de invocação da cláusula democrática. Eu chamo a atenção, creio que são números que são conhecidos, mas vale a pena lembrar a todas e todos que a legitimidade de uma investidura popular não assegura na América Latina o exercício de um mandato presidencial em toda a sua duração.
Então, há estudos, por exemplo, de Hosteller, que analisou a América do Sul, né? Mas podemos ter um laboratório de 70 a 2003, ou seja, houve 40 presidentes eleitos por voto direto, 16 dele tiveram contestações à sua permanência no cargo e 9 tiveram seus mandatos interrompidos. De 92 a 2004, nós temos também um número impressionante de contestações e mandatos interrompidos. Então, não surpreende com esses dados que a defesa da democracia é um tema que urge no sistema interamericano. Quando olharmos a cláusula democrática, por outro lado, nós podemos ver que a cláusula democrática, no seu passado, especialmente depois do Protocolo de Washington, em 92, e da Carta Democrática Interamericana, tem percalços. E gostaria já de chamar a atenção sobre se a seguinte pergunta, para todas e todos, para uma reflexão. A cláusula democrática é um velho remédio para novas situações? Ou seja, a cláusula democrática está adaptada aos novos desafios, às novas crises da democracia da América Latina? E qual isso é especial importância? A segunda pergunta, qual é a consequência de uma resposta negativa? Ou seja, se a cláusula democrática da OEA não está preparada, não foi adaptada para as novas crises, a sua manutenção gera alguma consequência deletéria, alguma consequência negativa para a democracia? Porque, obviamente, muitas vezes um remédio não apropriado gera consequências negativas ao paciente. Então, eu utilizo aqui na minha pesquisa 3 exemplos. Né? A minha pesquisa, depois, caso as colegas queiram, foi publicada, mas eu utilizo 3 exemplos dentro de todos os que nós poderíamos utilizar. Em primeiro lugar, eu busquei um velho, né, a chamada crise tradicional da América Latina, que foi uma ruptura causada pelo golpe militar, o golpe de Estado de Honduras. Depois nós vamos estudar aqui 2 outras crises que foram relacionadas à interrupção do mandato do presidente Lugo no Paraguai e à interrupção do mandato da presidente Dilma Rousseff no Brasil. Então, dentro dessa lógica, o golpe militar conhecido por todas e todos em Honduras em 2009 gerou pela primeira vez a invocação do artigo 9º da Carta da OEA, combinado com o artigo 21 da Carta Democrática Interamericana. A Assembleia Geral da OEA suspendeu Honduras em 4 de julho de 2009 do exercício do direito de participação na organização. Todos conhecem, houve negociações intermediadas pelo ex-presidente da Costa Rica, Oscar Arias, foi criada uma Comissão da Verdade e Reconciliação, então, houve um esforço após a invocação da cláusula democrática, mostrando que a mera suspensão é apenas uma etapa, não é um ponto final do uso da cláusula democrática. Esse acordo de reconciliação nacional e consolidação do sistema democrático em Honduras teria, então, gerado, após a sua consecução, o fim da suspensão de Honduras, que foi revogado em 2011 pela Assembleia Geral da OEA. Esse relato é importante para demonstrar uma certa insuficiência da mera suspensão do direito de participação. Então, além dessa suspensão do direito de participação, é necessário que a OEA também possua uma estratégia de reafirmação da democracia e retorno à normalidade institucional. Porém, um segundo tipo de crise vivenciado pelas democracias latino-americanas no século XXI é o uso de julgamentos políticos ou parlamentares para interromper mandatos presidenciais, com base em avaliações discricionárias realizadas pelo Poder Legislativo. Há um instituto que se espalhou na América Latina, de origem estadunidense, que é o impeachment, ou impedimento. Não se trata, claro, de julgamento por delito criminal, isso pode ser realizado pelo Poder Judiciário, mas uma avaliação política sobre a existência de uma infração à ordem jurídica de tal gravidade que merece a sanção de interrupção do mandato, entre outras sanções possíveis.
Em regime presidencialista, o impedimento passou por uma recente adaptação na América Latina, servindo de modo de interrupção de mandatos de presidentes considerados impopulares, com frágil apoio parlamentar, em ambientes de crises econômicas e escândalos repercutindo fortemente na mídia. Trata-se, claro, de um sucedâneo impróprio de uma espécie de moção de censura ou moção de desconfiança típica de regimes parlamentaristas. No espectro do julgamento político, é possível, inclusive, uma condenação sem que tenha existido qualquer infração real por parte do governante impopular, sendo o voto de cada parlamentar absolutamente discricionário, sem exigência de fundamentação. É, inclusive, possível a chamada fundamentação suicida. Não houve essa infração político-administrativa, mas eu voto a favor do impeachment, uma vez que a continuidade do mandato, na minha avaliação discricionária, seria impossível, e por isso, então, essa chamada fundamentação suicida. Então, há casos, a pesquisa mostra que há determinadas deliberações sem qualquer fundamentação, ou mesmo fundamentação em sentido oposto. Mas os críticos acusam essa utilização imprópria do instituto de impeachment, pois ofenderia a soberania popular, implantaria um parlamentarismo de facto, sem base constitucional e, por vezes, já rechaçado. Por exemplo, o Brasil já se testou o parlamentarismo em plebiscitos e, por 2 vezes, a população, na sua maioria, rechaçou o parlamentarismo no Brasil. Então, alguns estudiosos entendem que as novas crises democráticas da região seriam, vamos chamar assim, divididas em crises exógenas e endógenas. As crises exógenas seriam extra-institucionais, seriam geradas por protestos, por crises econômicas, e as crises endógenas seriam aquelas que estariam dentro do próprio sistema político, com atritos entre as maiorias parlamentares e o poder executivo. Do meu ponto de vista, é uma diferenciação teórica. Por quê? Porque é muito difícil separar uma crise exógena de uma crise endógena. Não há registro de interrupção, por exemplo, de mandato de presidente com altas taxas de popularidade, sem essa crise exógena. E, por outro lado, uma crise endógena pode gerar uma crise exógena. Uma crise de atrito pode gerar, por exemplo, um poder legislativo que se opõe a qualquer política pública que gere a superação de crises econômicas, aprofundando a própria crise econômica. E, com isso, gerando, claro, aquilo que a doutrina vai denominar de crise exógena. Então, eu tenho certa dúvida sobre a utilidade desse tipo de registro. Entendo, claro, que também não entendo que haja automatismo a registros de crises exógenas sem nenhum tipo de abalo envolvendo a continuidade do mandato presidencial, porque o presidente, a presidente da época, conseguiu um acordo com o poder legislativo. Então, também essa é uma situação que não, do meu ponto de vista, não gera uma utilidade na análise desses casos. Em relação a essas crises exógenas e endógenas, 2 casos célebres na região, o caso do presidente Lula e o caso da presidente Dilma Rousseff. O que interessa aqui na minha pesquisa, tendo em vista também o tempo, a pesquisa é grande, diz respeito à reação da cláusula democrática nessas 2 situações. Na OEA, apesar de diversas sessões extraordinárias, no caso Lugo, do Conselho Permanente, não houve nenhuma declaração oficial do órgão. O secretário-geral da OEA, na época, chefiou missão in loco, em 1º a 3 de julho de 2012, cujo relatório não constatou nenhuma ruptura do regime democrático, registrando, ao contrário, o compromisso de realização de eleições em 2013, isso que consta oficialmente no relatório da OEA. Todos sabem que, no plano de 2 outras organizações internacionais, a Unasul e o Mercosul, a resposta foi oposta, Foi acionado as chamadas cláusulas democráticas, e no caso do protocolo de Ushuaia, por exemplo, do Mercosul, o Paraguai foi suspenso depois do impeachment do presidente Lugo. No caso também da presidente Dilma, o que interessa é justamente a posição
da própria OEA. No caso da presidente Dilma, também é interessante um segundo aspecto, que houve uma certa posição do Supremo Tribunal Federal, anos depois, a respeito de eventual possibilidade de crivo judicial sobre a existência ou não de uma infração político-administrativa. Esse é um tema que nós, em algum momento, vamos retomar, né? Houve um certo posicionamento, uma sutil mudança do posicionamento do Supremo em 2018, que eu aponto nessa minha pesquisa. E a OEA? Nesse último caso, a OEA teve uma posição dúbia. Então, apesar de manifestações durante o processo de impeachment do então secretário-geral, justamente defendendo a manutenção do mandato, a inexistência de uma infração político-administrativa e a preservação, então, daquilo que era o resultado das urnas, após o impeachment, houve a seguinte situação. As irregularidades que foram apontadas nessa crítica do secretário-geral sequer foram registradas nas atas do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos. E na sessão de 7 de setembro de 2016, a ata foi aprovada somente em 2019, gente. A sessão se realizou em 2016, né? Houve manifestação solitária, né, da delegação brasileira, agora sobre o governo Temer, exaltando a conclusão do processo de impeachment sem rupturas ou sobressaltos, tendo sido seguido o devido processo legal estabelecido na Constituição Federal e em leis específicas. Eu estou simplesmente dizendo que está na ata. Então, a OEA simplesmente registrou e nenhuma outra realização foi feita. Essas três referências empíricas, acima exposta aqui por mim nesse momento, mostram que as crises contemporâneas da democracia na região, o uso de instrumentos constitucionais e, eventualmente, a própria interrupção de mandatos de governantes eleitos geram uma certa perplexidade da chamada cláusula democrática. A cláusula democrática, a pesquisa demonstra, foi concebida para um outro tipo de ruptura, que era considerada a chamada ruptura clássica, o golpe militar. A grande questão que essa pesquisa empírica demonstra é que a ausência de crivos nacional e internacional sobre o uso adequado ou não, ou seja, sem entrar no mérito, adequado ou não de processos de impeachment, estimula a remoção de presidentes por maiorias parlamentares de oposição, criando uma receita que, claro, é estimulada por ausência de crivo. Uma receita composta, do meu ponto de vista, por manifestações de rua, aliada a campanhas mediáticas e, é claro, associada a uma ruína econômica que pode, inclusive, ser gerada por esse atrito constante entre o executivo e o legislativo. Assim, essa ausência de crivo pode estimular tanto a ruptura, mas também pode estimular o chamado presidencialismo de coalizão ou alianças indesejadas pela soberania popular, criando-se um parlamentarismo camuflado, muitas vezes que não é desejado ou já foi afastado em plebiscitos, não é desejado pela população. Então, o uso insincero, pode existir o uso sincero do impeachment, claro, mas o uso insincero, ele tende a se alastrar pela ausência de crivo. E por isso, gera-se um jogo de cartas marcadas, pondo em risco a credibilidade da democracia representativa, porque não se confia nos motivos reais de uma interrupção de mandato presidencial. Assim, como aponta determinados doutrinadores, corre-se o risco de um modelo de ação política que necessitaria justamente dessa avaliação, desse crivo nacional ou internacional, para que pudesse ser depurado desse uso insincero. Essa situação de dilapidação da via democrática tem sido, nesse momento, até um momento distante do uso da cláusula democrática e dos mecanismos interamericanos de defesa da democracia. Por isso, há também uma outra consequência, que é justamente o descrédito nas democracias que vicejam na América Latina. Por isso,
vários doutrinadores já apontam, retratou, por exemplo, a ascensão nesses últimos anos da chamada democracia sem direitos, a democracia iliberal, com determinados políticos eleitos com discursos antidemocráticos. A prática da OEA, então, sobre o uso da cláusula democrática, demonstra uma interpretação restritiva da Carta Democrática Interamericana, deixando de aferir o respeito ao direito à democracia, na hipótese, claro, de violação da vontade popular, mesmo que essa violação tenha ocorrido aparentemente de acordo com vias constitucionais. Por isso, tal situação desses últimos anos transformou a cláusula democrática em uma muralha contra golpistas facilmente contornável. E, com isso, gera um efeito que aí eu concluo sobre as minhas perguntas. Primeiro, a resposta sim, é uma muralha facilmente contornável. E o segundo, qual é o efeito deletério? O efeito deletério é a existência de uma cláusula democrática que não é utilizada, significa, claro, uma cláusula democrática imperfeita, inadequada, porque ela foi utilizada, né, mas em vários casos não foi, imperfeita e inadequada, em certo sentido, é pior que a sua inexistência. E por que é pior que sua inexistência? Porque gera uma indesejada legitimidade internacional para aqueles que ascenderam ao poder sem respeitar a vontade majoritária. Então, esse é o grande risco. Estudo a matéria e termino há 25 anos. Poucos momentos eu tive essa sensação que o mecanismo internacional pudesse ser um fator de legitimidade às situações internas que fossem ofensivas a direitos fundamentais. É necessário, especialmente aqueles que pesquisam e levam a sério, como a todas e todos aqui, a situação de direitos humanos, que haja essa reflexão de que modo podemos evitar que os mecanismos internacionais contribuam para dar legitimidade e, então, ao invés de o mecanismo internacional servir como uma ação emancipatória, inclusiva, de tolerância e contra-majoritária, ele, pela sua existência e pelo seu não uso, contribui, ao menos passivamente, para que essas situações continuem. Entendo que a pesquisa tem que continuar, é necessário que haja, finalmente, a atuação dessas outras facetas que eu comentei, especialmente ainda uma dívida não cumprida da Corte Interamericana. Houve oportunidades? Sim, houve oportunidades. A Corte não quis se manifestar no pedido de opinião consultiva sobre chamados juízos políticos, né? Invocou quase uma cláusula Carélia, né? que eu dou aula para meus alunos na graduação da Faculdade de Direito, da Corte Permanente de Justiça Internacional, né? Trazendo, né, fundo do baú uma doutrina que justificaria o porquê um tribunal internacional não deve emitir uma opinião consultiva, caso essa opinião consultiva tenha alguma relação com um caso concreto, evitando que a jurisdição consultiva sirva de camuflagem de uma jurisdição contenciosa. Então, há necessidade, e talvez essa seja a minha mensagem de esperança, há necessidade de uma atuação cada vez mais ativa nessas outras facetas, que revele o porquê nós chegamos a isso. Porque toda a minha fala aqui é um sintoma e que gera essas imperfeições do sistema eleitoral. O que gera? E outro problema dessas facetas do sistema interamericano. A OEA, por exemplo, no seu monitoramento das eleições, ela tem muito pouco a contribuir, por exemplo, na análise profunda das regras eleitorais de cada país. Uma das minhas atuações profissionais, eu fui procurador regional eleitoral por longos anos, né? E um dos motivos que eu saí da minha área de atuação de direitos humanos para a eleitoral foi buscar justamente entender o intrincado sistema eleitoral brasileiro, o complexo sistema eleitoral brasileiro. Isso tem a sua, né, exigência, e é necessário que haja uma avaliação que
vá além do mero formalismo da realização das eleições. As circunscrições eleitorais são bem delimitadas? Existe uma pessoa, um voto? Existe a superrepresentação de regiões pouco povoadas? Será que nós não criamos, com essas regras eleitorais, uma crise política permanente? De um lado, um chefe do Poder Executivo eleito por um homem, uma pessoa, um voto, de outro, parlamentos eleitos por regras eleitorais intrincadas e complexas? De que modo a UEA pode contribuir? Porque a necessidade desse tipo de reflexão, do meu ponto de vista, urge. Não é só a consequência de crises políticas periódicas. A outra consequência é justamente que a agenda de direitos humanos tem muita dificuldade de ser ventilada nesses ambientes nos quais o direito eleitoral não cumpre a sua função básica, que é transformar a vontade do eleitor em mandatos. Então, do meu ponto de vista, esse é uma consequência também deletéria dessas crises políticas permanentes, uma dificuldade da agenda de direitos humanos, mesmo em ambientes formalmente democráticos, de ser apoiada quando se espera o oposto. Se espera em países com tantas desigualdades que a democracia acelere a diminuição das desigualdades. Então, do meu ponto de vista, para terminar finalmente, eu havia feito uma brincadeira com a professora Ana, que eu ia falar 10 minutos, mas eu temo que nunca na minha vida consegui falar 10 minutos. Né? Então, para terminar, finalmente, do meu ponto de vista, no tocante à cláusula democrática, há uma grande lacuna no seu uso. Seria, então, interessante que, se for reconhecido que a cláusula democrática só serve para é um velho remédio, só serve para os golpes militares clássicos, urge que haja, então, a ocupação desse espaço, especialmente pelo sistema da Convenção Americana de Direitos Humanos, com a Comissão e a Corte Interamericana. A Comissão já solicitou essa opinião consultiva, a Corte rechaçou, mas é necessário, então, que insistemos nisso, que haja, então, um crivo. E esse crivo não pode se dar somente na questão de uso sincero ou insincero dos chamados juízos políticos. É necessário que também se avalie como que chegamos a essas crises permanentes. Qual é o real alcance e sentido das normas nacionais eleitorais e que o monitoramento dessas eleições também, além, claro, do básico, né, verificar se as regras formalmente postas foram cumpridas, mas verificar se essas regras realmente retratam a igualdade, a liberdade e retratam realmente a vontade da soberania popular. Obrigado. Muchísimas gracias, profesora André. Fue riquísima su presentación y me parece muy oportuna. El tema que aborda, su exposición, sin duda nos lleva a pensar todos estos tentáculos sobre la violencia en América Latina, que cada vez tiene nuevas formas, nuevas modalidades, para las cuales aún no tenemos buenas respuestas. El profesor Pablo Biel, hace poco tiempo, cuando participó, nos habló también de otro fenómeno. Usted nos habla del fenómeno de esta violencia, de este rompimiento democrático que viene del Parlamento. El profesor Pablo Biel nos habló del lawfare, que muchas veces aquí en América Latina lo denominamos como el uso de la justicia para perseguir políticamente a nuestro enemigo. Y sobre este tema, yo voy a aprovechar en cuanto voy dando un tiempo para que tanto los profesores que están aquí presentes como los alumnos puedan hacer sus preguntas. Yo me gustaría registrar la presencia del profesor Martonio Montalverde Bajeto Lima, quien es profesor de mi programa de posgraduación en Derecho Constitucional de la Universidad de Fortaleza. Él es uno de los organizadores, una de las personas que más ayudó para que este evento pudiese ser realizado. Profesor Martonio es un gran especialista en lawfare, él ya pidió la palabra. Antes de eso, profesor Martonio, me gustaría del Marcus Alan, profesor de la Universidade Federal do Pará,
a profesora Gina Chávez, que va a ser la profesora que mañana en la noche va a dar la ponencia, la conferencia de encerramiento. Tenemos también aquí el profesor Miguel Rábago de la Universidad de los Andes de Colombia, la profesora Fernanda Bragato de la Universidad de do Vale dos Sinos. Estoy intentando traducir simultáneamente, me disculpen, a veces las limitaciones lingüísticas pues nos confunden. El profesor Gustavo Batista de la Universidad Federal de Paraíba, la profesora María Luisa Alencar también de la Universidad Federal de Paraíba. Tenemos también la profesora Elizabeth Maniglia, que es de la UNESPI, de la Universidad Estadual de San Paulo. Tenemos Alejandro Flores y Esteban, que son alumnos del Círculo de Estudios de Derecho Internacional y Derechos Humanos, también de la Universidad Austral de Chile, que también nos han ayudado mucho en este evento. Y entonces, en cuanto voy diciendo estos nombres, ahora sí podemos pasar, creo que yo, a unos debates. Profesora Patricia, ¿qué le parece si comenzamos tal vez preguntando a nuestros colegas de aquí, los profesores, si alguien tiene algo a decir? Y después podríamos ver las preguntas de las personas del público en general. ¿Le parece que podríamos seguir esa metodología, profesora Patricia? Perfecto, Ana María, muy de acuerdo. ¿Sí? Entonces, el profesor Martonio ya había pedido la palabra. Profesor Martonio, por favor, y si alguien después, es solo avisar que el debate está abierto. Yo creo que estos eventos, lo importante es este debate, este rico debate que justamente nos ayuda a crecer, porque no hay nada más en armonía con la academia, con la universidad y con la democracia, el debate. Lo peor que podemos tener es el silenciamiento, silenciar a alguien, callar a alguien. Él puede pensar diferente de lo que yo. Ok, voy a respetarlo y voy a escucharlo, pero silenciar, no escuchar a alguien, es totalmente antidemocrático y antiacademia. Siéntanse todos, por favor, con el derecho de pronunciarse, siempre respetuosamente. Entonces siéntase, y lo digo en general, profesores, público en general, siéntase aquí porque este es un espacio abierto y democrático de debate. Profesor Martonio, por favor. Muitíssimo obrigado, professora Ana Maria, por me passar a palavra, e eu apenas reiteraria, para não perder aqui do raciocínio rapidamente, as palavras da senhora, e sempre me lembro das lições que a história nos dá. Uma das primeiras providências do tirano na Grécia Antiga era calar, era o não silêncio, era não falar. Era não permitir que houvesse os encontros públicos de discurso, de divergência, que eram construtores, não somente do aperfeiçoamento do conhecimento humano, mas também eram construtores de algo mais, do modelo, ainda que limitado, claro, mas do modelo existente de democracia que se tinha na perspectiva grega. Então, daí a importância, reitero, as palavras da senhora sobre falar, sobre debater as ideias, sobre expor, sobre ter espaços para a exposição da divergência. Eu gostaria de cumprimentar a professora Patrícia Calado, agradecer à Universidade Austral de Chile pela organização do evento, junto com todas as entidades que participaram, que nos ajudaram, a OAB, o Centro de Defesa de Direitos Humanos, o Conselho Nacional Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e a Fundação Ford, enfim, todos aqueles que participaram, e a professora Ana Maria, que liderou a organização desse evento aqui na Universidade de Fortaleza. Cumprimento em nome de todos, gostaria de cumprimentar a professora Calado, o professor Paulo Veil e meu prezado professor André de Carvalho Ramos. Eu queria rapidamente comentar a excelente exposição e pesquisa do professor, fazendo duas breves observações. A primeira delas, professor, é que eu gostaria de registrar minha enorme satisfação em tomar notícia dessa pesquisa do senhor e dessa constatação da insuficiência de mecanismos jurídicos nacionais e internacionais para os novos fenômenos que acontecem e dos fenômenos que nós vivemos. No Brasil, nós vivemos no Paraguai especificamente, nós tivemos em Honduras, nós tivemos na Bolívia recentemente. Coincidentemente, em todos esses casos, houve um papel
que ainda deve ser estudado com maior profundidade, da Organização dos Estados Americanos, notadamente nos episódios recentes das eleições na Bolívia, e que, ao contrário, né, do que se pensou, desencadeou uma instabilidade considerável naquele país. Então, eu creio que a insuficiência dessas definições e contornos jurídicos são necessários. Eu compartilho inteiramente, né, essa, digamos, essa lacuna que nós encontramos de ação jurídica numa perspectiva internacional, nessa nova modalidade de criação institucional interna de instabilidades. Nesse sentido, é que me parece a experiência do século XX, principalmente a experiência de Weimar, nos adverte de alguns episódios. Eu lembro da obra de Ernst Frankl, né, O Estado Dual, onde a tese principal desse grande intelectual era algo que nós podemos, evidentemente, que qualquer comparação histórica é possível, desde que não seja radicalizada, que não seja levada ao pé da letra. Mas a tese principal de Frankl, na sua obra sobre o Estado Dual, era de que como foi possível a convivência paralela da normalidade com o terror. Eu sei, como isso se deu? Que mecanismos levaram a isso? Quando nós refletimos aqui na América Latina, nós também nos perguntamos isso. Como foi possível essa convivência de institucionalidade e não institucionalidade? Onde estava o sistema interno e os sistemas internacionais que não se deram conta ou não quiseram, enfim, isso ainda cabe investigação nesse sentido, desta convivência paralela dessas duas coisas que se excluem. Então, eu creio que o campo de pesquisa é muito fértil nesse sentido. E, relativamente às suas palavras a respeito do impeachment, sobre a discricionariedade do parlamentar, eu queria apenas fazer um adendo. Salvo engano, a obra do professor Cláudio de Souza Pereira Neto, ela refaz esse registro muito interessante quando nos lembra dos papers do Federalista e também das discussões da Convenção da Filadélfia a respeito dos contornos que o afastamento do chefe do Poder Executivo deveria adquirir do ponto de vista constitucional. Então, a argumentação que lá está, isso é interessante, porque também adverte para nós, diz muito sobre a natureza jurídica ou não desses processos, como o senhor registrou muito bem na sua discussão. Mas a discussão que lá está surpreende, porque ela traz para nós as causas que fizeram com que o constitucionalismo americano, presidencialista, deslocasse o julgamento dessa autoridade do judiciário para o legislativo. Não era somente porque era uma questão política, mas sim porque os convencionais compreenderam de que era muito mais fácil exercer uma pressão política sobre 9 pessoas que estavam na Suprema Corte do que sobre 50 senadores. Pelo menos, haveria que ter um esforço, a construção de um consenso maior, ou seja, para a destituição de alguém de um cargo tão importante. Portanto, o motivo era esse, era um motivo de que o impeachment tem regras jurídicas e que devem ser obedecidas, e que o deslocamento do cenário judicial para o cenário legislativo tem essa perspectiva, né, de tentar, na verdade, dificultar ao máximo a violação do devido processo legal pela pluralidade de julgadores. Então, eu creio que essa me parece ser uma argumentação bastante razoável, né, que tem ocorrido aos convencionais, e ela fortalece as teses de que o processo de impeachment ele tem um forte componente legal mínimo. Se não há essa possibilidade da construção de uma legalidade civilizatória, do ponto de vista interno ou do ponto de vista externo, eu creio que, então, como o senhor diz, nós temos o desafio enorme
de tentar construir isso daqui para frente. Eram só essas, professoras, as minhas considerações. Queria agradecer muitíssimo o professor André de Carvalho Ramos e a presença de todos pelo evento. Muito obrigado. Obrigada, professor Martônio. Professor André, gostaria de se pronunciar? Tem que ligar o microfone antes, né? Bom, agradeço as palavras do professor Martônio. É um tema que, óbvio, interage com a própria separação de poderes na atualidade, no estado do bem-estar social, os novos papéis que assumem os poderes e que também gera uma necessidade de reflexão sobre qual deve ser quem deve ser o fiscal dessas crises políticas que existem, muitas vezes fabricadas ou não, entre o poder legislativo e o poder judiciário. O professor Martônio, com essa sua colocação, permite que eu também mostre que é possível, tanto no ponto de vista nacional quanto internacional, que haja uma atuação da fiscalização judicial no plano internacional da Corte, por exemplo, interamericana, do plano nacional dos tribunais constitucionais. Eu vejo que os sistemas eles são complementares. Eventualmente, em um momento, por exemplo, de omissão dos sistemas nacionais, deve existir um mecanismo que seja mais rápido do que o atual existente. Um dos motivos que gera uma certa, um certo pessimismo em relação, por exemplo, ao sistema interamericano é a sua lentidão. Sei que a sua lentidão é fruto do subfinanciamento, sei das dificuldades da Comissão Interamericana, tenho orientandos, né? Não existe ex-orientando, né? Tenho orientandos que estão, né, trabalhando, por exemplo, na comissão, sei das dificuldades, mas a necessidade, então, que ao menos se possibilite um tipo de avaliação que responda de modo urgente ao crises que são também urgentes, sob pena de erodir com essa falta de ação a própria confiança, né, daqueles que necessitam dessa atuação. Eu tenho para mim que os sistemas internacionais de direitos humanos que estão em construção, não há uma construção já realizada. Eu tenho para mim que os sistemas internacionais de direitos humanos repousam muito na confiança e na expectativa, na esperança dos vulneráveis. Tem que reagir a isso de modo sério. Perder essa esperança, perder justamente ser levado à irrelevância. Então, por isso, a necessidade desse tipo de pesquisa, desse tipo de alerta, para que o sistema continue relevante, tem que ser colocado como prioridade a avaliação institucional das democracias da região. Perfecto, profesor André. Realmente es algo que merece más investigaciones, cómo podemos mejorar, perfeccionar nuestro sistema de la OEA. Yo vengo ya también trabajando un poco sobre esa temática, básicamente sobre la legitimidad de la composición. Me gustaría también hacer no es bien una pregunta, pero me gustaría saber su opinión sobre un aspecto sobre eso, pero antes de yo hablar, me gustaría saber si alguno de mis colegas, alguno de los profesores gustaría también de manifestarse, no sé, el profesor Pablo, Elizabeth, Marcus, Miguel, profesora Gina. Si nadie se manifiesta, lo voy a hacer yo, ¿ok? Entonces lo haré yo. Es que no quiero pasar que estoy dominando, monopolizando el debate. Profesor Andrés, algunos años que yo vengo investigando sobre la legitimidad en cómo se compone y cómo funciona específicamente la Corte Interamericana, pero también vengo estudiando otros órganos internacionales, tribunales internacionales. Usted mencionó el caso de Honduras, toda la situación de Honduras y cómo fue la respuesta de la OEA.
mencionó también el caso brasileño, en la situación de la expresidente Dilma, por ejemplo, y antes del presidente Lula. Algunas personas han comentado, hayan cuestionado la posición de la OEA en el caso de Venezuela y más recientemente en el caso de Bolivia. Yo creo que todas estas situaciones nos muestran es que la OEA no es un órgano neutro. Siempre que converso con el profesor Martonio, siempre llegamos a estas discusiones, ¿no? Hay que reconocer que el derecho no es neutro. Nuestras instituciones políticas, jurídicas, claro que no son neutras. Y eso es muy importante llevar en consideración, porque y aquí viene más mi colocación, mi provocación, estoy más una provocación, profesor André, más. Yo creo que también, no sería la solución, pero yo creo que también tenemos que comenzar a discutir cómo esos órganos son compuestos. La Corte Interamericana, ¿no? Ella es compuesta por personas que sí, bueno, son escogidas por la Asamblea General de la OEA después de una indicación que aquí en el Estado brasileño es de exclusividad del presidente. O sea, estos miembros, tanto los miembros de la OEA, tanto los jueces de la Corte Interamericana, tanto los comisionados de la Comisión Interamericana, ¿cómo son escogidos? Son escogidos democráticamente, con la participación directa de la sociedad. Yo creo que ese es un punto, y aquí no estoy, por favor, no me malinterpreten, no estoy señalando o cuestionando específicamente un juez o un comisionado o un miembro de la OEA específicamente. Pero sí estoy llamando la atención de que no hay duda que muchas veces estos órganos, todos ellos, tienen posiciones políticas. Y algunas veces nos pueden gustar, pero algunas veces no. Entonces, ¿no será también el momento de comenzar a discutir que esta elección de estos miembros sea una elección de una forma más democrática, con la participación más directa de órganos representativos de la sociedad civil? Claro, también con el gobierno, no voy a decir que no. ¿No le parece que también podríamos, cuando usted habla, ¿no?, de buscar cómo superar este problema, estas deficiencias o insuficiencias de la cláusula democrática? Yo le provoco, ¿no podría agregar un poco a esta discusión? ¿Qué le parece a usted? Obrigado, professora Ana. Pois bem, a origem é que o direito internacional dos direitos humanos é uma construção, ao fim e a cabo, dos Estados. E, obviamente, em momentos como o que nós estamos passando, muitas vezes se vê a insuficiência do compromisso de Estados em relação à implementação de aperfeiçoamentos no próprio sistema internacional de direitos humanos. Não ocorre somente no âmbito do sistema interamericano, no sistema regional europeu são conhecidas as críticas a determinadas decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos, críticas por parte de Estados democráticos. Então, o que é necessário que seja feito é justamente o aperfeiçoamento dos mecanismos que asseguram a independência desses sistemas internacionais para que eventual dissonância entre as deliberações nacionais dos governos de plantão e as deliberações internacionais, elas tenham um ônus argumentativo muito grande em face da legitimidade do sistema internacional. Agora, se a legitimidade é frágil, o ônus argumentativo vai ser muito fraco também. Por isso, por exemplo, no sistema regional europeu, discute-se muito como os Estados partes da Convenção Europeia de Direitos Humanos escolhem os juízes da Corte Europeia. Qual é o sistema? O sistema que não é, vamos chamar assim, aceitável é justamente o sistema do secretismo, o sistema com base em uma deliberação que é simplesmente feita pelo Poder Executivo como fosse uma parte das relações interestatais diplomáticas tradicionais, quando não é. Esses especialistas terão com a missão de atuar com independência e, obviamente, atuar em uma área que necessita justamente sensibilidades, necessita de ter uma proximidade, inclusive, da sua carreira anterior com a atuação
para que a sua própria deliberação não seja uma deliberação de gabinete, ou seja, uma deliberação desprovida de futuro apoio. Esse é uma das grandes encruzilhadas dos chamados processos internacionais de direitos humanos. Então, uma das encruzilhadas é justamente qual é a legitimidade desses especialistas, de que modo esses especialistas são escolhidos. A outra encruzilhada é justamente, mesmo que nós resolvêssemos essa primeira encruzilhada, nós teremos uma segunda encruzilhada. A segunda encruzilhada é esses especialistas que podem ser eleitos por sistemas mais institucionalizados, coletivos, com ampla participação de todos os segmentos das sociedades. Nós teríamos uma segunda encruzilhada de que modo nós teríamos como ouvir todas as sociedades na América Latina, porque a assimetria é evidente, né? Nós temos um gigante chamado Brasil, né? E a OEA trabalha também nas velhas estruturas das relações interestatais, que um Estado, um voto. Então, nós teríamos que ver como que nós trabalharíamos essa questão. Uma terceira encruzilhada, nós teremos que também, depois de superados essas duas primeiras, nós estaríamos diante das fundamentações das deliberações, que deveria também ter um olhar que incluísse todas e todos da região. E isso muitas vezes não se vê. Eu tenho um grupo de pesquisa aqui em São Paulo sobre processo de deliberação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e se vê, com uma clareza grande, um certo distanciamento, por exemplo, do Brasil e das discussões brasileiras nos casos perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá? A própria participação de juízes brasileiros é rara. Tá? Se nós olharmos desde a primeira sessão da Corte Interamericana até hoje, é muito pouco participação de juízes brasileiros. Nós tivemos o professor Cansado Trindade, nós tivemos Roberto Caldas. Então, nós temos um número reduzidíssimo. Em vários momentos, os presidentes brasileiros não indicavam candidatos para serem juízes. Então, isso também gera... Não estou dizendo que o afastamento, o Brasil quer se aproximar. Às vezes, o Brasil também não quer se aproximar. Talvez possa mas a pesquisa em relação ao processo e à deliberação da Corte Interamericana. Isso é a terceira encruzilhada. Como nós fundamentamos. E que nós não adotemos a solução europeia, de margem de apreciação, de consenso regional, que gerou também um número impressionante de problemas. Então, há diversas encruzilhadas. E, por outro lado, agora vamos dar um otimismo, que parece que a minha fala é extremamente pessimista, com tanta encruzilhada. O otimismo é que não há outra, não há alternativa, ou seja, é necessário que nós nos debrucemos para que implementemos o universalismo sobre esse tipo de encruzilhada. O fato de nós detectarmos essas situações problema, isso nos auxilia e não nos prejudica. Ao longo da minha história acadêmica, eu percebo que essa visão que aponta os problemas, que vê a realidade como ela é, não como nós gostaríamos que fosse, ela contribui para a solução do problema muito melhor do que discursos edulcorados, discursos fantasiosos, que existe uma transformação, etc. Não, temos que mostrar os problemas. Não se espera de um consórcio latino-americano de direitos humanos outra posição. Não adianta ver com fantasia que todos estão irmanados e tudo está mudando. Nós discutimos há quanto tempo o processo de seleção desses especialistas? Temos que discutir mais, temos que mostrar claramente. Temos que pôr de lado as agendas e discutimos que é necessário um processo mais aberto, especialmente na área de direitos humanos. Não pode ser considerado uma relação interestatal com uma escolha feita de modo mais restrito. Era isso. Perfecto, profesor André. Justamente yo creo que ya es un buen comienzo, por lo menos, comenzar a identificar los problemas, a reconocer que ellos existen. Y que estos espacios, pues, mañana vamos a tener todo el día el evento, que mañana espero que nuevas ideas surjan para que promueva nuevas ideas, nuevas estrategias. Yo creo que lo peor que podemos hacer, como usted lo ha dicho muy bien, es pensar que está todo bien y no cuestionar, o por lo contrario, ponernos tan pesimistas que pensar que ya no podemos hacer nada.
No, bueno, está así, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que no, yo soy una gran optimista. Yo creo que toda persona que trabaja con derechos humanos tiene que ser optimista, porque si no, bueno, no avanza. Muchísimas gracias, profesor Andrés. También un incentivo para mí, ¿no? Yo estoy con esta investigación hace años, usted me ha dicho 3 encrucijadas, ha sido hasta un poco tímido. Yo, en cuanto voy desarrollando mi investigación, pues ya voy por la 8ª o la 9ª encrucijada sobre esta temática que no es fácil. Pero vamos en eso. Bueno, para ir ya terminando con nuestro evento, tenemos 2 preguntas finales, 2 preguntas del público. Una específicamente, profesor Andrés, sobre su participación, que viene de Víctor Sousa Bajos Marcial. Él nos dice que después de las actitudes ofensivas de Almagro, Venezuela dejó la OEA. Mismo a pesar o después de la salida de ese país de la organización, Almagro reafirmó su reconocimiento del entonces presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó, en cuanto presidente autoproclamado del país, llevando en consideración el desvío de la OEA para propósitos que ofenden la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos. ¿Cómo esta credibilidad internacional mencionada en su presentación puede ser enfrentada? Obrigado pela pergunta, Vitor, né? Então, obrigado pela pergunta, Vitor. E retomando a questão do envolvimento da OEA em diversas situações, não somente essa da Venezuela, da Bolívia, anteriormente em Honduras, Chile, o grande dilema da OEA é justamente como conciliar essa sua posição com base na sua Carta de Defesa da Democracia, com a necessidade de, ao mesmo tempo, reproduzir interesses políticos por parte de governos. Essa é a dúvida que, em alguns momentos, fica muito claro a dificuldade do chamado mecanismo político de defesa de direitos humanos produzir resultados, produzir efeitos. Na minha pesquisa, eu sempre busco, nessa floresta de mecanismos de proteção de direitos humanos, subdividi-los em classificações, sistematizando para que nós possamos, então, inclusive, identificar quais são os limites de cada um desses mecanismos. E, por isso, do meu ponto de vista, há um momento que a gramática de direitos exige um mecanismo que não tenha essa avaliação política, sob pena de gerar, claro, gerar parâmetros dúbios, gerar, então, deliberações que são distintas a partir de interesses políticos, eu diria, interestatais. Então, por isso, essa dúvida sobre esse mecanismo político que, por exemplo, eu comentei aqui, em alguns casos, claro, a pesquisa ela é baseada, claro, nessas avaliações empíricas, mas há, do meu ponto de vista, um déficit estrutural do mecanismo político. O mecanismo político não fornece mais do que nós estamos vendo. O problema é que o outro mecanismo, que é o mecanismo jurídico-judicial, ele também não está sendo acionado ou não está respondendo com a velocidade que necessitaria. Então, nesse ponto, nós temos uma fragilidade institucional internacional da América Latina que não é de hoje, né, acompanha, inclusive, a independência desses países. Desde o Congresso do Panamá, de 1825, que o Império Brasileiro sequer vai, né, a própria construção do termo América Latina, o panamericanismo, né, a criação da OEA depois da guerra, no momento da Guerra Fria. Então, não é de hoje. Até, para um exemplo, colegas, de direito internacional público, até hoje a região não tem um tribunal internacional. As ex-colônias discutem, em temas de direito internacional público, as suas demandas na Corte Internacional de Justiça, na terra do colonizador. Talvez esse seja um dos grandes atestados aí de fragilidade institucional. Mas tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas isso para uma outra questão. Então, não chama a atenção países, né, vizinhos discutindo
os seus problemas, muitas vezes intestinos, na Haia, com idioma de trabalho francês e inglês. Então, não chama a atenção perante juízes escolhidos pelo Conselho de Segurança e pela Assembleia Geral da ONU, em vez de ter um ambiente com juízes latino-americanos. Isso, então, eu diria, é uma sucessão de atos que revelam essa fragilidade que é histórica e que, claro, detectada, merece uma ação, mas que o mecanismo político tem os seus limites, isso para mim é evidente. Exactamente, profesor Andrés, por eso voy a insistir, tenemos que comenzar a hablar bien alto sobre cómo esos órganos internacionales son compuestos. No es la solución, pero tenemos que comenzar a hablar mucho más sobre eso. Y tenemos la última pregunta, profesor Andrés, es una pregunta más general de Estela Carvalho. Ella pregunta, ese tema es muy importante para la democracia en América Latina, tan sufrida. ¿Cuáles los rumbos de los derechos humanos en tiempos de la post-pandemia? Puxa, Estela, obrigado pela pergunta, é um grande desafio, Estela, é o que será dos direitos humanos no pós-pandemia. Eu vou começar dizendo o que são os direitos humanos em tempos de pandemia. E por isso é necessário que nós, então, atuemos e reflitamos sobre qual é hoje a importância do direito à saúde, qual é a importância do direito à assistência social, tendo em vista a paralisia de diversos setores econômicos, qual é a importância dos direitos sociais como um todo. A pandemia tem revelado vulnerabilidades evidentes nos estados. A pandemia não atinge de modo simétrico a todos e todos. Aqueles que já estão em situação de vulnerabilidade sofrem muito mais. A ausência, e aquilo que eu comentei antes, a dificuldade de agendas de direitos humanos prosperarem em alguns momentos, fruto dessas insuficiências do direito eleitoral, dos direitos envolvendo a democracia. Isso gerou um preço. A pandemia, quando se instala em 2020, ela atinge fortemente países com esses índices sociais extremamente precários, para dizer o mínimo. Então, com moradias precárias, com ausência de saneamento, com dificuldades na assistência social, na seguridade, na saúde. Então, eu diria, a pandemia, nesse momento, os direitos humanos, nesses tempos de pandemia, o que nós podemos dizer, ficou de maneira escancarada, demonstrada as assimetrias que a América Latina é uma das campeãs do mundo, né, das desigualdades. E o Brasil é também um dos campeões do mundo em termos de desigualdade. Então, eu diria isso. Os direitos humanos nessa época de pandemia mostram, em primeiro lugar, a incrível insuficiência de implementação de direitos sociais. Em segundo lugar, também, como que os direitos, na época de pandemia, os direitos tradicionalmente denominados civis, podem e devem ser analisados. Em épocas como essa, fake news, liberdade de expressão, defesa de tratamentos, né, miraculosos, o anticientificismo, a busca, então, de apoios a determinadas liberdades sem levar em consideração os espaços de colisão, espaços de tensão. Isso tudo, então, é a primeira parte do problema. Por quê? Porque isso vai influenciar o pós-pandemia. Como nós tratamos os direitos humanos na época da pandemia, nos forçamos a ver, por exemplo, essa situação de fragilidade na implementação de direitos sociais, vai nos levar, claro, como nós devemos tratar o pós-pandemia. Eu diria que o pós-pandemia deve nos levar justamente à reflexão como chegamos a essa erosão, à fragilização
das relações de trabalho, a deslocalização dos fatores de produção, toda que atinge fortemente a América Latina, a desindustrialização, ou seja, não se constrói esse caos de miséria, esse caos de vulnerabilidade em um único momento. A pandemia desnudou o subfinanciamento do Estado. Nós discutimos muito pouco a regressividade tributária, que é uma constante na América Latina. Discutimos muito pouco o subfinanciamento. No caso brasileiro, vem desde o Império, desde a independência, o subfinanciamento do Estado, a dificuldade de estabelecer-se igualdade tributária nesses países. E a pandemia só desnuda isso. O pós-pandemia, eu diria, né, Estela, e aí eu faço minhas palavras da professora Ana, temos que ser otimistas. Talvez a pandemia, o pós-pandemia, mostre o que gerou essa situação de vulnerabilidade, mereça ser repudiado. Que nós, então, tenhamos muito claro isso, que houve políticas que fracassaram, políticas relacionadas justamente a toda essa fragilização de relações sociais, fracassaram. Então, essa o que eu espero desse mundo pós-pandemia, essa reflexão crítica sobre o que aconteceu, por que a pandemia teve esse impacto tão assimétrico como nós estamos vendo. Exactamente, profesor André. Una nueva encrucijada, una nueva pregunta para que sí. Y bueno, esa es la vida del investigador, la vida del profesor, la vida del estudiante. De encontrar estos desafíos que no son apenas solo teóricos, son también prácticos. Y justamente yo creo que en estos momentos de diálogo y debate todos vamos encontrando algunos caminos, algunas soluciones. Le agradezco nuevamente muchísimo, profesor André, por estar aquí, por compartir su investigación. Me ha parecido a mí, por lo menos, muy, muy interesante. Le confieso públicamente a todos que nunca me había puesto a pensar en esta cláusula democrática. Me parece crucial en estos momentos que estamos viviendo en América Latina, con estas discusiones de las fragilidades democráticas derivadas de las actuaciones de nuestros parlamentos, de nuestros poderes judiciales. Entonces, muchísimas gracias, profesor, por estar en este momento con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Y antes de terminar el evento, me gustaría pasar la palabra para la profesora Patricia, que tiene algunas recomendaciones para el día de mañana. Profesora Patricia, por favor. Yes. Muchas gracias, doctora Ana María, y muchas gracias también a nuestros expositores en esta jornada inaugural. En nombre del programa de posgrado en Derecho Constitucional de la Universidad de Fortaleza y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, les agradecemos su asistencia a este seminario internacional bajo el tema Democracia, Derechos Humanos y Violencia. Les recordamos que la jornada continúa mañana viernes a partir de las 9 horas en horario chileno y a partir de las 10 horas en horario de Brasil, con el panel Estado Democrático, Derechos Humanos y Violencia Humana. Los enlaces para la plataforma Zoom que usaron el día de hoy son los mismos que podrán utilizar para ingresar mañana. Tendremos jornada por la mañana y por la tarde a partir de las 14 horas de Chile, 15 horas de Brasil, donde continuaremos hablando sobre el tema Estado Democrático, Derechos Humanos y Violencia contra Pueblos Indígenas. Les informo que, dada la alta cantidad de inscritos que tiene nuestra actividad, quienes no alcancen a ingresar a Zoom pueden seguir nuestra actividad en YouTube y en Facebook Live. ¿Ya? Aquí ya no necesitan inscripción, son los nombres de las cuentas de Derecho Universidad Austral de Chile. ¿Ya? Muy buenas tardes a todos y a todas. Ha sido una jornada enriquecedora, donde hemos aprendido, donde nos hemos hecho muchas preguntas. Que estén todos muy bien, nos vemos mañana y por supuesto buena salud para todos y todas. Buenas noches.